Muito bem. Hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre o macho e a fêmea. É impossível existir vida se não for através do macho e da fêmea. Na verdade, é uma única espécie, mas modelos diferentes. A grandeza da vida e a grandeza da concepção do macho e da fêmea, ela está nas relações ou na relação entre o macho e a fêmea. E uma das questões interessantes é que nessa relação eu quero destacar 3 tipos de milagres. Primeiramente, eu quero falar um pouquinho rápido sobre a concepção humana. Quando alguns motivadores, eles falam, olha, só de você estar aqui na Terra, você já é um vencedor por excelência, é porque, na verdade, eles sabem do que eles estão falando. Dentro do contexto científico, se você for analisar o processo da fecundação, onde os 500 milhões de espermatozoides entram dentro do útero, dentro de um campo minado, totalmente hostil para a sobrevivência daqueles 500 milhões de espermatozoides, é impossível. Porque 95, 98, 99% morre porque é um campo minado. Depois esses espermatozoides, eles têm, dentro de um período muito longo, nós não temos ideia, apenas 15 centímetros, mas seria quilômetros e quilômetros que ele tem que percorrer para ele chegar no seu destino. Depois ele passa pelas paredes, né, do miométrio, do endométrio, e ele consegue achar uma cavidade, e nessa cavidade ele sai, né, e encontra as trompas de Falópio. Nessas trompas de Falópio ainda ele tem que fazer um esforço enorme, e nesse caso sobreviveu alguns, talvez umas meia dúzia, 12, os mais robustos e fortes. E aí eles têm que chegar na trompa de Falópio, que é mais ou menos aqui, e eles caminhar por dentro na trompa de Falópio, e aí o ovário está aqui dos dois lados, por um sistema eletromagnético, ele suga o ovo sobe para a trompa de Falópio e o esperma vai aqui fecundar e depois, através de ondas peristálticas, ele volta, entra no útero, fecha e começa a concepção da vida. Dentro, né, da metodologia científica, seria quase impossível um ser nascer dentro desse processo. Um processo totalmente hostil, uma guerra que tem que ser travada sem precedentes para que a vida pudesse surgir e ressurgir dentro ou dentre nós na humanidade. Com isso eu quero dizer que a vida, ela é o bem maior de qualquer sociedade, de qualquer família, de qualquer contexto cultural, de qualquer governo. A vida é o sentido da própria vida. E por isso, a vida ela só pode ser compreendida através do milagre da concepção. É um milagre onde que o fato de você estar aqui hoje entre nós é porque você já venceu a maior de todas as batalhas. Absolutamente nada pode ser maior do que a grandeza e a batalha que você já travou para você estar dentre nós. Por isso eu quero que você reflita sobre isso e tenha consciência da sua grandeza, do seu poder, da sua excelência, da sua origem e da capacidade de você produzir, de você fazer o seu legado, de você deixar a sua semente, de você perpetuar a sua espécie. O primeiro milagre dentro dessa concepção macho e fêmea começa pelo milagre biológico. Lá em Gênesis 2:24, os escritos, né, das Escrituras dizem que, né, o macho e a fêmea se fecundando, se relacionando, seria uma mesma carne. Duas carnes se fundindo dentro do processo sexual e se tornando uma carne. Este é o milagre biológico. Depois vem o milagre social, ou seja, duas famílias,
a família do macho e a família da fêmea, trazendo os seus padrões genéticos, os seus padrões familiares, culturais, sociais, se funde esse milagre social. E nesse milagre social, duas famílias é enxertada numa nova família. Um dos maiores problemas que enfrentamos dentro da relação conjugal, familiar, é porque as pessoas muitas vezes elas trazem os seus modelos arcaicos para esse milagre familiar, para essa nova família e quer construir essa nova família pelos agregados. Não, essa nova família é uma nova família que tem que ter uma nova ideologia, tem que ter uma nova construção de pensamentos, de ideais, tem que ter uma visão visionária do que essa nova família vai fazer, porque ela é única, ela é nova. O milagre da concepção social de duas famílias sendo enxertado em uma família já aconteceu. Agora essa uma nova família vai desenvolver a estrutura da sua nova família, que depois ela vai se agregar a outra família, fazendo novamente o milagre, né, social, e assim vai se perpetuando e vai se caracterizando o crescimento da humanidade. E depois tem o milagre espiritual. O que me chama a atenção é que dentro desses três milagres do macho e da fêmea, é que o macho e a fêmea, eles trazem em si um milagre espiritual. O que é um milagre espiritual? É um macho e uma fêmea, mas esse macho e uma fêmea, ambos são um espírito, que tem uma estrutura de alma e que habita dentro de uma estrutura fisiológica, neurológica. E essas estruturas, elas se compartilham entre si, elas se agregam entre si dentro desse formato carnal, dentro desse formato social e dentro desse formato espiritual. E aí, o que acontece? Não existe herança para o milagre espiritual. Porque esse novo ser que está sendo gerado dentro do sistema embrionário, que passa a ser o feto e depois o bebezinho, é um ser único. E ele tem uma origem. E a sua origem não é genética, não é adâmica, não é social. A sua origem é espiritual. Vem de uma fonte pura, perfeita, dinâmica, plena, que tem o controle e sustenta todas as coisas. Esta é a grandeza do macho e da fêmea. São duas espécies, mas modelos diferentes, é uma única espécie, modelos diferentes, que traz a capacidade da geração do ser e da perpetuação da sua espécie. Portanto, dentro desse contexto, entra num triângulo, entra o casamento, depois entra o amor e depois entra o sexo, a intimidade. E aí, na personalidade do casal, se perpetua essa herança genética, familiar, social e vai formatando o mundo interno da criança. Eu finalizo dizendo assim: esse ser único, espiritualmente falando, que tem uma origem, ele tem uma origem da fonte e tem uma origem adâmica, que é da sua humanidade. Por isso que na origem adâmica, ele agrega todo o tipo de lixo que mata a beleza, que mata a grandeza e que perverte um lado dessa capacidade e dessa grandeza que é o ser. Mas por outro lado tem uma origem que sustenta e que estabeleceu todas as coisas. Essa origem, ela traz o quê? A complexidade da vida, a individualidade da vida, as habilidades de cada ser, a capacidade de se plantar semente, a capacidade de se construir, de se edificar, a capacidade de praticar e de desenvolver uma prática efetiva do amor, um amor que transcende o amor humano, um amor que está no âmbito do espírito, trazendo interferências fundamentais para, de alguma maneira, formatar esperança, fé, crença e vida naqueles que já perderam a esperança, a crença e a vida. Portanto, pare, pense,
analise e reflita.